Aqui, que a história que eu sei que vocês gostam de uma fofoquinha. Acho que essa foi o maior perrengue de todos até hoje. Foi sem dúvida o mais perrengudo de todos, né? Eu acho. Você era a única pessoa, fora os moradores e pessoas que trabalham ali. Nossa, a gente via cada um que não tinha, só tinha a cama e o banheiro. Então hoje a gente está começando um vídeo bem diferente para poder contar coisas que a gente não conta em lugar nenhum. Na rede social acho que não faz sentido, né? Muito bastidor. E aqui esse vídeo é para isso. Então a gente vai dividir o quê? Segredos. Ixi, então vamos junto? Vamos dividir algumas fofoquinhas também. Eu acho que é importante ter essa proximidade maior com vocês, porque eu acho que no Instagram fica meio difícil de dividir tanto, né? Então vamos. E nessa jornada de mais de 4 anos de telemedicina, quase 4 anos, acho que deve ter muita história boa para contar, né? Tem muita história, muita perrengue, né? Que a gente passou junto, mas que no final sempre dá certo. Até porque a gente tem que fazer dar certo, né? Com certeza. Então vamos elencar o quê? 4 histórias boas para dividir? Vamos, tá bom. Então, beleza. Então até o final do vídeo a gente vai dividir 4 histórias de atendimentos aí, lugares diferentes que atendeu, perrengues. Tá. A gente vai dividir tudo com vocês. Eu acho que talvez até antes de começar, é dizer, a gente não tá em Paris. Por mais que pareça. Sim, a gente ainda tá em Riga, ainda porque se você viu, se você quiser voltar lá no canal, o último vídeo também foi aqui nessa cidade que a gente ama, capital da Letônia. E a gente tá numa temporada aqui, por quê? Porque a Nath é médica e só atende telemedicina. E a gente pode estar aqui, né? Exato. Continuando atendendo sem precisar ficar de férias, só de férias para atender, para viajar, desculpa. Então a gente não precisa ficar de férias para viajar. Então a gente consegue ficar, a gente ficou aqui 3 semanas, né? 3 semanas? E a gente tá indo embora amanhã. Inclusive a gente tá indo para um país que a gente ama e fica já, acompanha a jornada que você vai ver para onde a gente tá indo, né? Vai ser por muito tempo que a gente vai ficar por lá, então vocês vão ter muito conteúdo lá. Então caso você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, muito prazer, sou Douglas Evaristo, sou empreendedor, empresário há bastante tempo, sou casado com a Natália aqui do meu lado. E eu sou médica há mais de 10 anos e atendo somente telemedicina há quase 4 anos. Então a gente conseguiu viajar o mundo, mais de 40 países, exatamente 40 países, não mais. Hoje, 40 países e crescendo esse número. E sempre atendendo, sempre conseguindo trabalhar e ficar o tempo que a gente queria ficar nesses países. Não ficar tipo um fim de semana, um pouco tempo, porque a gente estava só viajando. Não, a gente continua trabalhando e viajando e conhecendo esses lugares. E hoje a gente faz esse tipo de vídeo, conteúdo, para ajudar médicos que, como a Natália, que passou por muita coisa para hoje estar do jeito que ela está, atendendo 100% digital, ela precisou aprender muita coisa. E a gente não encontrou nesse momento que a Natália começou essa trajetória de telemedicina, conteúdo ou referência para isso. Então hoje a gente virou esse braço, né, para ajudar você, o médico que precisa dessa ajuda para essa, eu nem diria transição, o que você chamaria isso? É melhora de vida mesmo, de qualidade de vida, porque ele não precisa fazer o que a gente faz, tipo, viver viajando, viver em lugares diferentes. Não tem que ser assim. Claro que dá para ser assim, mas não precisa ser assim. Então, se você tem uma vontade, às vezes, de diminuir o plantão, melhorar a qualidade de vida, melhorar o estilo de vida, com certeza a gente está aqui para ajudar isso, né? Para pegar na mão de vocês, para ajudar a ter esse caminho, porque realmente não conheço ninguém que faça isso. Então vamos parar de papo, vamos direto ao ponto aqui, que a história que eu sei que vocês gostam de uma fofoquinha. Então vamos começar. Qual vai ser a primeira história que a gente vai dividir aqui com o pessoal? Qual que você quer que eu divida? Eu quero começar pela mais pesada, tipo de desafio. Qual que você lembra que foi a maior desafiadora, assim, para fazer atendimento e tudo? Quando a gente, acho que essa foi o maior perrengue de todos até hoje. Foi quando a gente estava de motorhome nos Estados Unidos. A gente foi fazer a Rota 66, né, ali. Sim. Só que a gente estava ali no meio de Utah, eu acho, ali é muito indígena, né? E ali não pega quase nada do celular. Gente, é tipo terrível. E motorhome, a gente depende muito da nossa própria internet para fazer os atendimentos. Então, nessa época, a gente ficou uma semana nesse perrengue, era tipo assim, onde a gente iria achar a internet. Inclusive, a gente teve a ajuda de alguns amigos nossos que estavam fazendo motorhome e dividiram a Starlink deles, a internet da Starlink deles, pra gente conseguir fazer. Mas foi isso, foi um perrengue que acabou que deu certo. Então, a gente não vai fazer mais esse tipo de coisa, a gente com certeza já aprendeu que para ter essa estrutura da telemedicina, precisa ter a estrutura da internet. É o básico. Porque senão não funciona. Eu acho que a gente teve sorte, muito. Isso é uma das coisas que a gente gosta até de dividir, porque muitas coisas a gente errou no meio do caminho, né? E isso tem uns 2, 3 anos já que a gente foi, né? Foi 2024. Acho que tem uns 2 anos. E aí a gente acabou tendo essa situação, que meio que foi o perrengue, deu certo. Mas se qualquer
pessoa que for fazer motorhome e falar que vai atender, fazer telemedicina, eu sempre vou deixar bem claro, é muito importante ter uma Starlink, que eu acho que é uma internet que pega em muito lugar, que não pega o celular. Então, para mim, já é o mais, assim, é muito importante ter essa estrutura. Mas isso foi, meu Deus, gente, a gente estava no meio do nada, era só terra vermelha, né? Lá é muito vermelho e só. Acaba que também é uma coisa que a gente aprendeu bastante, né? Dar uma estudada mais antes dos lugares que a gente vai, porque pra mim eu não imaginava que existia lugares nos Estados Unidos que não tinha internet. E esse lugar mesmo é uma tribo indígena. Acho que a Nath falou de uma naturalidade, mas eu não tinha essa noção, que tinha lugares lá nos Estados Unidos que era tão, assim, sem sinal de celular. Então, inclusive lá vendia um chip dos índios. Então, assim... Sim, se você quisesse comprar a internet, tinha que comprar com índio. Enfim. Foi o maior perrengue de todos, eu acho. Foi sem dúvida o mais perrengudo de todos, né? Eu acho. Agora, então, saindo do maior perrengue, eu quero que você vá para um lugar que você nunca imaginou atender. Eu acho que essa é uma categoria que eu quero que você divida um pouco com as pessoas. Nunca imaginou de bom ou ruim? Ixi, bom, né? Vamos de pro bom? Uhum. De bom, o que eu acho que eu realizei um sonho, né? Porque a gente, não sei se vocês sabem, a gente casou em Paris em 2017. Então, Paris sempre foi uma cidade que a gente ama, a França, né? E apesar de muitos pesares, a França ainda é um dos países que a gente ama. E eu consegui atender de Paris, mas não só de Paris. Não é só Paris, gente. Onde você atendeu? A gente atendeu da Champs-Élysées. Gente, a gente estava na Champs-Élysées. No escritório, deixa a foto do lugar. Deixa a foto, editor. O lugar é incrível, assim, tipo, a vista da Champs-Élysées com o Arco do Triunfo no final. Tipo assim, é realmente quando você olha para a situação e fala, realizei um sonho. Realmente, alguns lugares fazem essa emoção mesmo. Eu acho que lá foi uma realização de sonho. E para quem tem curiosidade de entender mais como que vocês conseguiram esse escritório para você poder trabalhar, isso são coisas que a gente divide com os nossos mentorados. Por quê? Porque lá a gente consegue mais a fundo, consegue passar todos os contatos que precisam para isso, né? Então, inclusive, você não precisa ter estrutura de casa, você pode ir para esses lugares para conseguir fazer os atendimentos com segurança do jeito certo. Saindo então de Paris, qual foi um outro lugar que você acredita que... Enfim, eu tô com uma coisa aqui na cabeça. É porque eu acho que nesse lugar, nessa cidade, sei lá, não sei se eu posso dizer cidade, nessa ilha, você era a única pessoa, fora os moradores e pessoas que trabalham ali, que estava trabalhando. Acho que a única ilha que a gente atendeu foi na Grécia. Na Grécia? Exato. Na Grécia realmente Não, é um país, é outro país que a gente ama. Gente, é muito país que a gente ama, mas a Grécia realmente ali todo mundo estava de férias. A não ser que as pessoas estavam trabalhando ali na ilha mesmo, tipo, pro turismo, era só eu trabalhando ali. E com certeza, e com a vista daquele lugar, não, a Grécia enfim, não sei nem dizer a característica, é incrível, assim. E realmente foi um lugar que a gente pôde ficar muito tempo. Acho que a gente ficou quase 2 meses na Grécia, indo de ilha para ilha, porque a gente estava trabalhando. E aí, no final, eu consegui atender todos os meus pacientes de lá e consegui aproveitar a ilha. As ilhas, né? A gente foi em várias ilhas. Acho que Mykonos, Naxos, Ios, Santorini, né? Acho que foram essas ilhas. 4 ilhas. E aí a gente pôde ficar o tempo que a gente queria em cada uma e a gente acabou tendo umas ilhas que a gente amou mais que outras. Então, acaba que a gente conhece mais profundo, né? Ficando mais tempo, não ficando um período muito curto. E aí isso faz toda a diferença. A gente realmente vai no mercadinho da ilha ali, né? No caso da Grécia, a gente acaba conhecendo a rotina dos moradores mesmo ali, tipo Mykonos. As pessoas não moram lá, pelo que a gente ouviu. É só realmente na época do verão, da temporada, e depois a ilha fica vazia. Então, muitas ilhas são mais assim. Então, foi muito incrível. Realmente, foi outro sonho realizado. E assim, a gente está falando aqui de uma realidade, como a Nath comentou, né? De viver viajando e trabalhando. Com certeza isso não precisa ser a sua realidade, mas olha que coisa interessante, muita gente chega até nós buscando ter a possibilidade de fazer isso. Então, não que você vá viver assim, mas talvez pode ser uma temporada. Pode ser que você consiga estender mais tempo num lugar que você quer muito ir, que realmente tá caro a passagem, tem toda uma organização que precisa ser feita, e aí você pode ficar mais tempo num lugar se você continuar atendendo seus pacientes. Então, realmente é uma ótima opção, né?
Mas claro, a gente tem mentorados também que moram no interior do Brasil e encontram na telemedicina a oportunidade de atender mais pacientes do Brasil, né? Então, É, porque quando você atende telemedicina, você atende o país inteiro. Então você não precisa ficar ali fechado só nos pacientes que moram na sua cidade. Porque tem algumas cidades que são muito pequenas mesmo, que tem essa dificuldade de ter muito paciente. Mas aí com a telemedicina você não tem esse problema. para mim, telemedicina é sinal de qualidade de vida. Assim, independente de pensar em viagem, eu imagino como telemedicina sendo a forma de você entregar uma experiência boa pro paciente. Olha que louco, porque a gente Sim. fala telemedicina, o médico hoje não está preparado para isso. Então, assim, a gente conversa com vários médicos todo dia e a maioria acha que telemedicina é uma coisa, é uma consulta com vídeo, né? Como você É, mesmo fala. ninguém entende que não é isso, não pode ser isso, porque senão a experiência do paciente é muito ruim e ele não vai querer mais isso. Inclusive, é importante que o médico saiba fazer a telemedicina do jeito certo para educar o paciente que funciona, que dá certo, que é uma opção, porque muitos pacientes falam, não quero ir porque não vai funcionar. E quando vai numa consulta realmente que funciona, fala, nossa, então realmente eu consigo ter uma consulta de qualidade, não precisa ser presencial. Então isso é muito importante e os médicos precisam começar a entender melhor sobre como ter essa telemedicina de qualidade para oferecer essa qualidade para o paciente. Eu acho que você não saber, não conseguir executar ou entregar essa experiência que a gente está falando é o normal, porque você não. Sim, você teve isso na faculdade? Se teve, comenta aqui embaixo, porque a gente conversa com muitos médicos e até hoje eu acho que um falou que Uma, teve uma uma médica falou aula. que teve um pouco na faculdade, mas que não foi nada demais. Isso porque a gente tem mentorados que começaram a faculdade, terminaram a faculdade recentemente. Então não é uma coisa antiga, nossa, é porque formaram há muito tempo, não. Inclusive com essas viagens, com muitos lugares de atendimento, na Grécia foi um deles, né? É importante que a gente sempre escolha um Airbnb, um hotel, que tenha sempre um lugar de trabalho. Porque se você aluga, enfim, um lugar muito pequeno, que às vezes não tem lugar de trabalho, você não tem esse conforto, você não vai ter uma telemedicina de qualidade. Então, todos os Airbnbs, porque a Grécia tem uns apartamentos muito pequenos, né? Muito. Nossa, a gente via cada um que não tinha, só tinha a cama e o banheiro. Mas não dá para ser assim quando você está fazendo, está trabalhando e viajando. Então, em todos que a gente escolheu, a gente sempre procurou sempre ter um quarto com uma salinha, com uma mesa, com uma confortável para a gente conseguir fazer a telemedicina sem precisar estar desconfortável para a gente e para o paciente. Então isso é muito importante. Isso é uma das coisas que no decorrer do tempo, além dos lugares que você pode trabalhar, mas o próprio lugar onde você mora, onde você está morando no momento, tem que ter esse lugar, tem que ter esse espaço especial para você fazer o atendimento certo, para não ficar desconfortável, porque muitas vezes você fica muitas horas ali atendendo, né? E aí fica num lugar desconfortável, às vezes com barulho, aí não funciona. Uma dica que a gente pode deixar é que quando você for procurar espaços no Airbnb, existe um filtro que você consegue colocar Wi-Fi e alguns locais, inclusive, falam se o Wi-Fi é bom ou não, que já é muito Sim. bom, né? E segundo, você consegue colocar espaço de trabalho dedicado. Então, muitos Airbnbs já colocam essa, essa classificação para você saber que aquilo ali é mais preparado para isso. E outra dica que a gente sempre faz é, antes de reservar o Airbnb, a gente manda uma mensagem para o lugar perguntando a velocidade da internet. Também por muita experiência, por erros, né, que a gente cometeu de pegar Airbnbs com internet ruim. Então hoje é muito fácil, você consegue mandar uma mensagem antes de reservar, já pedindo para a pessoa qual que é a velocidade desse... Aí normalmente eles mandam foto. Tem alguns que já tem a foto, então a gente não precisa pedir a foto. Mas normalmente quando a gente faz isso, a gente fica mais seguro. E isso é um dos aprendizados que a gente teve dessas últimas viagens, dessas nossas experiências de viagem. Porque realmente a gente não pode depender, é a certeza que vai ter, eu acho que vai ter. Não, é melhor confirmar para não ter nenhum problema durante esse momento, né? Porque eu acho que assim, o básico da telemedicina, quando a gente fala o básico você precisa ter, e é um dos primeiros pontos que a gente passa esse checklist com os mentorados, né? Quando, enfim, vai começar o TAC, que é a trilha de telemedicina, a gente chama de infraestrutura. Então, sim, tem coisas que você precisa ter, tipo, é inegociável. A internet é uma delas, você vai precisar ter internet. O espaço isolado para você fazer a telemedicina é outra. Ter um WhatsApp, um número para você poder atender apenas os pacientes de telemedicina é infraestrutura. Então, assim, são vários Muitos pontos, detalhes, são são muitos muitos. detalhes que, assim, a gente, inclusive, a Nath passa cada um deles para poder Sim. ter tudo isso pronto para você entregar a experiência diferenciada, né? Porque senão no final o paciente não recebe a receita, ou então não ouviu o que você falou, aí a experiência fica bem ruim. Então esses pequenos detalhes fazem toda a diferença no final.
o olhar no olho, que a Nath escuta muito isso, né? Presencial, muitos médicos, Não, infelizmente até plano de saúde, que a gente até entende, né? Que às vezes ali financeiramente nem tá valendo mais a pena pro profissional, né? o Ele não problema tem mais nem tempo para poder olhar no olho. E aí, quando você tá no digital, você consegue dedicar mais tempo, às vezes, para esse paciente, o que gera uma experiência melhor. talvez você estando num momento mais tranquilo, menos estressante, você consegue ouvir melhor o paciente, né? Então acaba sendo que muitas pessoas acabam tão estressado no dia a dia, aquela bagunça às vezes de plantão, ou então um consultório muito cheio, aí realmente tem que atender muito rápido. E aí você não consegue ter esse momento de olhar no olho do paciente e, consequentemente, o paciente sentir visto, né? E aí, quando você faz a telemedicina, você consegue oferecer isso para o paciente. Muitos pacientes colocam essa avaliação, né? Nossa, a doutora me viu, me olhou, falou comigo no olho, na telemedicina. Então, olha que loucura, né? Que ironia, que muitas pessoas falam, não, o presencial que vai estar perto, que vai pegar ali, mas na telemedicina você consegue oferecer essa experiência para a pessoa. Então, se você chegou até aqui, se você está gostando desse tipo de conteúdo, desse valor que a gente está dividindo com vocês, dessas experiências, deixa um like aqui, já curte esse vídeo, se inscreve, porque, de novo, todo o conteúdo que a gente está fazendo aqui é pensado para você. Inclusive, a gente tem a comunidade lá no WhatsApp. Se você não faz parte ainda, o link para você se inscrever está aqui na descrição, na legenda aqui desse vídeo. É gratuito também fazer parte. Eu acho que a gente já está perto dos 600 Quase médicos. 600 médicos. Quase 600 médicos. A gente ainda sonha em ser a maior comunidade do Brasil de médicos que buscam a telemedicina de forma, sei lá, como um caminho, né, sustentável para a medicina. Para melhorar a qualidade de vida, eu acho que esse é o principal. É isso. E se você precisa da nossa ajuda mais a fundo, de pegar na sua mão, deixar aqui embaixo também o link para você se inscrever na nossa mentoria, que é a Soft Doctor. A gente tem trilhas lá dentro. Se você passar pelo link, você vai, enfim, a gente vai conseguir conhecer um pouquinho mais você. A gente escolhe alguns quando tem agenda para poder chamar para um papo individual, para entender como a gente consegue, se consegue te ajudar. Acho que é isso, né? A gente quer muito poder te ajudar para que você tenha uma medicina sustentável, que sua vida não seja, sei lá, porque a gente está conversando com muita gente que está difícil, né? Tá pesado. É porque a gente tem uma profissão tão incrível, né? A gente salva a vida das pessoas, a gente tem essa possibilidade, a gente pode fazer isso. Por que a gente não pode salvar a nossa também, né? Acho que falta pessoas genuinamente interessadas em dividir isso, sabe? Caminhos de forma sustentável, é o que a gente tá falando. Não é solução mágica, não existe aqui promessas de tipo, você não vai precisar fazer nada. Não, é o contrário, é que é um trabalho, vai exigir uma energia, só que o retorno, ele vai ser seu, sabe? Ele vai ser um retorno sustentável. E Acho você que não é vai isso. estar sozinho. Jamais, jamais. A partir de hoje, se você não conhece a gente, a partir de agora você não tá mais sozinho. Aproveita esses canais, né? Você falou que eram 4. Ixi, 4 foram só perguntas, 3? foram só 3. Então, beleza. Então deixei o quarto pro final. Acho que esse vai ser a cerejinha do bolo. Qual que vai ser o quarto? Não sei, você falou 4, tá? Eu já tô Eita. tentando lembrar aqui um. Então vamos trazer uma experiência recente. A gente acabou de chegar da Finlândia. Tipo, há 2 meses, há um Você quer mês falar? atrás. Desculpa, você quer falar de sonhos, então? Era um dos sonhos que a gente tinha, né? A Nath tinha. E a gente, inclusive, eu falei, cara, vamos tornar isso realidade. E qual que foi essa história da Finlândia, então? A gente reservou um Airbnb, né, por um mês na Finlândia, pra gente trabalhar, pra conseguir estar ali e conseguir ver a aurora boreal, né? Só que aí, o que acontece? Acho que nos primeiros 15 dias, ela não apareceu. Na Finlândia, no norte da Finlândia. Aí a gente meio que ficou assim, né? Nossa, ainda bem que a gente pegou um mês, pelo menos. Imagina quem pega um final de semana pra passar pra ver a aurora boreal, cara. Enfim, é bem difícil. Sim, e a gente acabou reservando para ir para Rovaniemi, que era mais certeza que ia conseguir, que era um pouquinho mais para cima. A gente viu, foi incrível, mas eu acho que uma das experiências com a telemedicina e esse lugar foi quando eu estava atendendo, porque o fuso horário, não sei se vocês sabem, daqui é 6 horas a mais do que o Brasil. Então, eu estava atendendo quase 10 horas da noite aqui, e no Brasil, 4 da tarde. 4. E aí, do nada, tem um aplicativo no celular que fala, procure a aurora, onde você tá tem aurora. Aí nessa hora, gente, pensa, eu tô atendendo, recebo a notificação. Eu termino os atendimentos e a gente sai pra ver na janela da nossa casa. Ela tava lá toda bonita na nossa frente. Tipo assim, é o tipo de experiência que
você não é uma experiência normal, não tem como falar que isso é normal. E aí isso só aconteceu porque a gente conseguiu estar esse tempo todo, né? Porque se a gente tivesse ficado uma semana nesse lugar, a gente não ia conseguir ver. Com certeza. E aí a gente teve essa possibilidade. Aí depois, eu acho que foi uns 5 dias seguidos, assim. E ela aparecendo. Eu falei, então realmente a época foi boa depois, né? Depois no final de março a gente conseguiu ver muito. E a gente foi, inclusive, pro meu aniversário, né? Acho que essa experiência foi uma das experiências mais recentes e mais, assim, surreais que a gente teve com poder atender no lugar e conseguir ver uma coisa tão surreal na nossa frente. Eu acho que esses fenômenos naturais, eles são mais interessantes porque não tem controle, né? Então é algo que não depende só, por exemplo, de dinheiro, não depende só de tempo, depende do que muitos vão chamar de sorte, né? Com certeza, porque ali é natureza, né? Não tem uma coisa, é certeza que você vai ver, só vai pra lá. Tem os lugares que é mais certeza, mas só que não é certeza nunca. Você tem que estar lá no lugar sem nuvem, no clima certo, na época certa, enfim. Tem tantos fatores. Muitas variáveis. Que no final a gente realmente teve muita sorte e a gente foi atrás dessa sorte, né? Por isso que a gente ficou 30 dias lá pra conseguir ver e a gente viu, enfim, um espetáculo. E assim, falando sobre isso, né? Acho que o grande segredo é esse, tentar diminuir as variáveis. E uma das variáveis que a gente sempre fala para os nossos, enfim, para todo mundo que a gente tem a oportunidade de conversar com o médico é busca ajuda, busca comprar experiências, busca conversar com quem já passou pelo que você está buscando. Porque senão, o universo que a gente conversa de médicos, de novo, é a formação, é o jeito que foi feito, é para continuar numa realidade que, gente, sendo sincero, vocês não vão desenvolver a habilidade de empreender. Vocês vão ficar sempre dependendo de um plantão, dependendo de uma escala, dependendo de um plano de saúde ou de um sistema que vai mudar regras. Isso é fato. Essa variável vai sempre estar mudando. A única que não muda é você. Então, construa o seu sistema. Construa o seu ecossistema, né? A sua autoridade não dependa dos outros. Não acha que depender dos outros é conforto, é tranquilidade. É segurança. É segurança. A gente ouviu muito essa é. palavra essa semana, né? Segurança. Nunca é. A segurança é o que você existe. faz, o que Exato. você cria, o que você constrói e que isso vai ser sempre seu. Isso ninguém te tira. É isso. Então, eu acho que o principal é isso. A gente passou por muitas experiências diferentes. Acho que essas são algumas. Se você quiser saber mais alguma experiência, manda aqui parte 2, embaixo. né? Pergunta, eu quero saber uma experiência X que aconteceu. Pode mandar que a gente divide com vocês. Aqui a gente está aqui para dividir mesmo, para falar com vocês como amigos mesmo, para a gente conseguir ajudar vocês a entenderem que esse caminho é possível, que a gente está seguindo nesse caminho e que você também consegue. É isso. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, não esquece de deixar um like aqui, isso ajuda muito, pelo menos a gente entender que tem gente que está gostando do outro lado e nos motiva a continuar fazendo conteúdo para vocês, né? Acho que é isso. Fofura demais. Sim, acho que é isso. Comenta aqui embaixo, curte, manda para o seu amigo médico que também está na dúvida se vai ou não, se está numa vida difícil, que quer mudar. Compartilha com ele, vamos entrar nessa comunidade, vamos melhorar a qualidade de vida que o médico merece. Isso, e se você teve alguma experiência também interessante, perrengues, comenta aqui embaixo também que a gente vai estar louco para ouvir essa história. Enfim, deixa nosso comentário também. Então é isso, um abraço forte e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.